Quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É com alegria que iniciamos o nosso culto desse domingo, 16 de agosto, na presença de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Louvado seja o nosso Deus pelo amor demonstrado quando vieste a nós em teu Filho, Pai bondoso, porque pela vida, paixão, morte, ressurreição e ascensão de Jesus, nos asseguraste que estaremos todos um dia reunidos contigo. O Senhor seja louvado. Na sequência, vamos ouvir um hino. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus Trino de amor. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus Trino de amor. A nossa comunidade, nesta semana, viveu um momento que por muitos foi descrito como um dia triste. Nessa última quinta-feira, nós tivemos o falecimento do nosso irmão, Dr. Geraldo Spels, que quero deixar aqui registrado os meus sentimentos em nome da minha família, em nome da Ivone, do meu filho Lucas, da Thalita, dos nossos netinhos. Lembrando também, o Lucas fez questão de recordar que o irmão Geraldo e a dona Ruth foram padrinhos de casamento. O irmão Geraldo sentiu-se doente ali na sua propriedade, na fazenda, no Embaú, e foi então levado para Curitiba, foi hospitalizado, e lá foi constatado que o irmão estava com o coronavírus, o Covid-19. E ficou ali alguns dias hospitalizado, e nós todos os irmãos, familiares, o irmão Geraldo e a dona Ruth tem um grande círculo de amigos por onde passaram. Todos nós então nos colocamos em oração, pedindo a Deus que o irmão Geraldo pudesse vencer esta batalha que tinha se instalado na sua vida. Mas a gente ora e pede
mas sabe também que Deus determina os nossos dias. Como sempre a gente tem falado, a morte é uma certeza que nós podemos ter, mas às vezes a gente não sabe quando, onde e nem como isso acontece. Mas quero deixar aqui meus sentimentos como pastor da comunidade, por toda a ligação histórica da família Speus, especialmente o Dr. Geraldo e Dona Ruth, que foram aqui membros fundadores desta igreja. Foi aqui uma semente plantada, uma semente que cresceu, uma semente que deu frutos, continua dando frutos e certamente continuará dando frutos. Vai ser muito difícil a gente viver sem o irmão Geraldo, mas ele não vai morrer com certeza na nossa mente e no nosso coração. Vai sempre estar vivo. Então quero deixar em meu nome da minha esposa Ivone, meus filhos, meus netos, o mais profundo sentimento. Estamos também com o nosso coração muito dolorido, ao lado da senhora, irmã Ruth, dos seus filhos, da Solange, da Simone, do Marcos, dos seus netos, do irmão Raul, da dona Eda, também todos os sobrinhos, netos. Quero deixar meus sentimentos. Que Deus abençoe vocês, continue confortando e consolando o coração de vocês e também o nosso coração. Quero convidar a todos para fazermos juntos uma oração. Bondoso Deus, obrigado por este dia, por este domingo, que mais uma vez podemos estar unidos em torno deste culto, embora não podemos estar reunidos, mas sabemos que estamos unidos pela fé. Neste momento, prestarmos a nossa gratidão ao Senhor por todas as bênçãos que podemos desfrutar, pelo alimento, pela casa, pela salvação que o Senhor nos dá através de Jesus Cristo, pela igreja, por nossos amigos e assim por todas as bênçãos. Quero também pedir por cada família da nossa comunidade, por cada um dos nossos ouvintes, também pessoas que estejam passando por alguma dificuldade, especialmente neste momento de pandemia. Certamente que temos que conviver no dia a dia com essa situação. Temos notícias de familiares, de pessoas doentes, assim também como pessoas que vieram a óbito em função desta enfermidade. Que o Senhor console a todos, que o Senhor continue a nos guardar. Obrigado por este culto, receba cada uma das partes deste culto, que seja a nossa adoração, que a Tua palavra também venha ao encontro do nosso coração neste dia. Que também, Senhor, estamos atravessando dias difíceis, em que o mar também está agitado, as ondas, mas temos a certeza de que o Senhor está conosco. Aumenta, Senhor, a nossa fé neste momento. Abençoa a todos os nossos ouvintes. Queiras também perdoar os nossos pecados e aumentar a nossa fé. No nome de Cristo que pedimos e agradecemos. Amém. Quando oramos e quando nos reunimos, também sempre trazemos na presença de Deus as nossas falhas, nossos pecados. A palavra de Deus aqui no Salmo diz o seguinte: por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. E o Salmo 23 diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Que a graça do Senhor esteja sobre todos nós. Recebamos assim o perdão dos nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aproveitando o final deste momento,
Quero lembrar a todos que esta Bíblia, que eu estou com ela aqui na mão, foi um presente que eu recebi do irmão Geraldo, entre tantos outros presentes. Aqui na abertura da Bíblia tem uma dedicação ao pastor Cleudo, que esta Bíblia seja um instrumento permanente de sua missão. Salmo 119, versículo 96 e versículo 105. Geraldo e Ruth Spels. Com certeza vai ser mais uma das lembranças que eu vou guardar do meu querido amigo e irmão Dr. Geraldo Spels. Amém. Vamos ouvir na sequência mais um hino. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe a suportar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando o clarim ao fim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Todos os domingos nós temos pessoas que colaboram conosco também no culto com leitura. E neste domingo nós teremos apenas uma leitura que será feita pelo professor Gilson e a professora Alice. Vamos então na sequência ouvirmos a leitura do livro de Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 7. Agradecemos assim também a colaboração e a participação dos irmãos conosco no culto. Bom dia a todos, bom dia comunidade luterana. Bom dia, comunidade. A natureza da fé. Hoje nós vamos ler sobre a fé. O pastor Cleudo nos incumbiu de ler Hebreus, capítulo 11, versículos de 1 a 7. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela,
também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes de sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém. Amém. Após ouvirmos a nossa leitura desse domingo, também o hino que acabamos de ouvir, eu quero agora fazer aqui uma lembrança e mandar um abraço a muitas pessoas que também ouvem o nosso culto. Muitos deles assistem pelo Facebook e outros que a gente envia, né? E quero, nesse domingo, oferecer um hino a todos esses nossos ouvintes, a vocês que a gente tem enviado o culto, tem assistido o culto. Quero oferecer esse próximo hino ao nosso irmão Rosalvo e a dona Alda, nossa irmã Alda com seus filhos que moram em Curitiba. Sempre temos mandado também o nosso culto para eles, né? O nosso irmão João Moacir Fernandes, a sua esposa, dona Laurita, eles moram no Acre. Sempre temos enviado a eles também o nosso culto lá no Acre, e ele assiste e gosta. Também quero agradecer ao Divonei, a Cristiane, irmãos também que sempre têm colaborado na parte da música e conosco aqui na igreja, e são também irmãos e amigos nossos. Também quero oferecer esse próximo hino ao irmão Oscar Vieira e a dona Esther Vieira, que são os pais da Zélia, que são o sogro e a sogra do pastor Nilson. No culto passado, o Luciano mandou um abraço ao pastor Nilson e a Zélia, que agora reside em Campo Mourão. E nesse domingo, então, quero oferecer este hino. Vocês devem estar em casa e também, muitas vezes, problemas de saúde, essa coisa toda, né? Como cristãos, mas quero oferecer esse hino a vocês, né? Por tantas boas recordações de vocês, do trabalho de vocês, da dedicação que vocês também tiveram com a Igreja Luterana Livre, ali em Campo Mourão, na região ali onde vocês moram, né? No tempo de estudante, no Instituto Bíblico, quantas vezes de nós passarmos juntos na casa de vocês e também o culto lá na sua cidade, no distrito de Alvorada. Também quero mandar esse próximo hino para minha irmã, lá em Cascavel, a Marilília, que também está um pouco doente. Sempre temos encaminhado o nosso culto para você, um abraço de todos nós e também a nossa oração. Ao irmão Hélio e a sua esposa, lá no Embaú. Os irmãos Frederico e dona Herta, que são os pais do nosso irmão Edson, lá em Tibagi. Também ao Márcio, ao Clausinei e a Simone e as filhas. Também para Iris, lá em Campo Mourão, sempre ouve lá o nosso culto. E a nossa irmã Hilda Neigler, que também está passando um período de férias lá com a sua família em Iquiporã, no município de Marajá do Rondão. Quero oferecer este hino que vamos ouvir na sequência à senhora, irmã, e também a todos os seus familiares ali com quem a senhora está agora, né? Também ao Maico e a Rose. Maico que está lá em Jaguariaíba, a Rose também está aqui de volta em Telêmaco, mas também, quando pode, está lá com o marido lá em Jaguariaíba. Para você, Maico, também muito obrigado.
pelo seu apoio e que Deus abençoe o seu trabalho e a sua fé. E por último aqui, o nosso irmão, meu irmão Sebastião, foi colega meu de escola, de seminário, também com a sua esposa, seus filhos. Quero dedicar este próximo hino a vocês todos e muito obrigado por sempre nos assistirem e acompanhar o nosso culto. Ao final deste hino, nós então ouviremos a nossa mensagem e depois o Luciano conduzirá a parte final do culto, ainda também com uma pequena homenagem ao nosso irmão Dr. Geraldo Spels. Quero saudar os irmãos com a bendita paz do Senhor Jesus Cristo e quero trazer
a palavra do Senhor para a nossa reflexão, meditação neste dia, que se encontra no Evangelho de Mateus, um episódio que muita gente lê, conhece, mas tem umas riquezas maravilhosas nesse texto que eu quero compartilhar com vocês, meus amados. Então, os que quiserem acompanhar em suas casas, pode abrir suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 8, do versículo 23, do versículo 23 ao versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco estava varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos orar. Pai, é a tua palavra. Fale aos nossos corações pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, se eu fosse pôr um título a essa mensagem, a essa reflexão, iria dizer homens de pequena fé ou homens de pouca fé. Mas infelizmente, essa é a nossa história. Os homens de pouca fé ou de pequena fé somos nós. Isso narra a nossa história. Mas veja bem os contextos, os episódios. Eu poderia dizer também, em contrapartida, como título, tema da nossa reflexão, o barco que Jesus está não afunda. Legal, né? O barco que Jesus está não afunda. Então, quando nós olhamos o texto, observem que tudo isso houve um propósito de Deus. Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo, ele fez de propósito esse episódio, gerar esse episódio para trazer para nós esta riqueza dessa instrução da sua palavra, do seu evangelho. Para nós meditarmos, nos regozijarmos, crescermos e nos fortalecermos na fé e caminhar avançando para nós sairmos da nossa pequenez de fé. Da nossa fé que às vezes até é microscópica. Mas graças a Deus que temos a fé. E isso, para Deus, como disse aquele velho jargão, a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Então veja, meus irmãos, o nosso Senhor colocou os discípulos no barco e foram para o outro lado do mar. E o Senhor Jesus foi dormir. Certamente ele estava cansado, exausto. É um episódio de muito início de ministério, muita coisa a fazer, muita coisa realizando. E certamente ele, como homem, o seu corpo também necessitava do descanso. Mas aí houve esse episódio que os ventos bateram e o mar empolou e aquela coisa. E no outro texto, no evangelho, que o semelhante a esse diz que já estava entrando água dentro do barco e Jesus dormindo. Claro, houve um propósito de Deus para o sono do Senhor Jesus. Mas aonde que está a revelação da pequena fé dos seus discípulos e de nós também? Se nós olharmos para o que eu falei no começo, o barco em que Jesus está não afunda, isso é óbvio. Isso é óbvio. Aquele que é o Senhor dos céus e da terra, que tem domínio de todo o universo, não ia ter domínio sobre o mar? Claro, irmãos, claro, irmãos. Então, se os discípulos tivessem um pouco mais de amadurecimento, um pouco mais de crescimento, que eles eram novos na fé,
Eles estavam engatinhando da fé. Por isso que eu não censuro a fé de ninguém, se ela é pequenininha ou se ela é maior, se a sua experiência é pouca ou se a sua experiência é grande. Mas o que importa, o que vale, é nós estarmos em Cristo, é nós estarmos com Cristo. É isso que importa. O tamanho da nossa fé vai de como nós cremos, de como nós nos alimentamos, de como nós adquirimos informações do Evangelho. Nesse texto aqui, o nosso Senhor, acordado e os discípulos apavorados com medo, lhe chamou para ele socorrer eles. Porque eles achavam que somente Jesus podia socorrer eles. Há certas coisas, irmãos, há certos episódios que realmente só Jesus pode fazer algo por nós. Ninguém mais pode. Mas há coisas e há determinadas situações que é nós que fazemos. Nós não precisamos do Senhor para fazer. Quer um exemplo? Quando o Senhor Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele pediu para o discípulo e para as pessoas que estavam ali: tirai a pedra da sepultura, onde Lázaro estava sepultado. Lembremos-nos que lá na Palestina, a sepultura não é igual aqui no Ocidente. No Ocidente cavamos 7 palmos no chão. Lá não, era na caverna. Então tinha uma pedra que tampava a boca da caverna. Era a sepultura deles. Uma coisa cultural de lá da Palestina, especialmente de Jerusalém, de Israel, do povo de Israel. Abraão fez isso, Davi fez isso e veio como cultura. Até nos tempos de Jesus havia assim. Eu não sei se hoje ainda eles estão guardando essa cultura, mas eu sei que nos tempos bíblicos era assim, que eles sepultavam os seus mortos, tanto no Velho como no Novo Testamento. Então, meus amados, quando chegou na frente da sepultura onde Lázaro estava, o Senhor disse: tirai a pedra. Essa era a participação humana, do homem ir lá e rolar a pedra. Deus fez assim, Deus quis assim. Então há certas coisas que é para nós fazermos, que Ele não vai fazer, se eu não fizer, se você não fizer, Ele não vai fazer, que é para nós fazermos. Naquele episódio de Lázaro, era para o povo tirar a pedra, porque ele iria fazer o milagre. Agora eu lhe pergunto, aquele que ia ressuscitar o defunto, não podia dar um sopro e a pedra também sair? Claro que podia, meus irmãos. Mas era da determinação de Deus, do homem ter essa participação. Não quer dizer que toda a obra de Deus, toda a realização divina, o homem vai ter participação. Porque tem coisas que nós não podemos participar. É obra somente e exclusivamente de Deus. Mas há obras que é de Deus e para a glória de Deus, que é feita pelo homem. Porque Ele chamou, Ele comissionou, é a nossa parte. E se nós formos omissos, certamente o nome do nosso Deus vai deixar de ser glorificado através de nós. Quer outro exemplo? O exemplo também da grande comissão. Jesus não convocou os anjos para ir pregar o Evangelho. Jesus não fez nenhuma outra motivo para outros seres fazerem isso. Jesus comissionou a sua igreja, Jesus comissionou os seus discípulos, Jesus comissionou a mim e a ti, para nós irmos e fazermos discípulos de todas as nações. Então isso é uma atividade que Deus colocou nas mãos humanas, e Ele opera através de nós. Não é o homem que faz, não é o homem que converte ninguém. O homem é apenas instrumento que o Senhor quer que nós leve o Evangelho, leve a palavra, e o Senhor diz para nós fazermos discípulos. Ele podia muito bem convocar os anjos, e olha, que discipuladores seria se fossem os anjos, né, irmãos? Mas Ele comissionou a nós, Ele comissionou a sua igreja, Ele comissionou os seus discípulos, os seus servos, que somos nós, que é você. Não é verdade? Então veja, meus amados, como há coisa que o Senhor deixou e permitiu para que o homem faça, para que o homem realiza.
E certamente há coisas que somente Ele pode realizar, somente Ele pode fazer. Então veja, nesse episódio aqui, se os discípulos tivessem um pouco mais de fé, podia clamar a Deus e dizer: meu Deus, eu estou apavorado com essas ondas, com esse clima da tempestade, eu te rogo que o Senhor intervenha e pare com esse vendaval e aplaque, Senhor, essa fúria do mar. E Deus podia ouvir seus discípulos, e especialmente porque seu filho estava no barco dormindo. Mas eles ficaram com medo. Eles acharam que o barco ia afundar, ou não? Claro, irmãos. Daí a minha tese: o barco que Jesus está não afunda. Daí o meu seguimento nesse raciocínio. Se você ir apenas à igreja e lá ter comunhão com Deus, lá quando você vai à igreja, depois você volta para casa, para o seu trabalho, para a sua vida, e você deixa Deus de lado, procedendo e vivendo de uma maneira contrária à sua palavra, você não está sendo leal com Deus. Mas se nós pegarmos Ele e manter Ele nas nossas vidas, no nosso coração, pode vir a dor que vir, pode vir a aflição que vir, pode vir a provação que vir, mas você vai vencer, nós venceremos, porque aonde Jesus está, neste lugar, não tem prejuízo, não tem perda, não tem derrota, não tem desgraça. Porque o barco que Jesus está não afunda. Você não vai ser afundado. Nós não vamos ser afundados se Jesus está conosco. Daí, meus amados, a promessa gloriosa de Deus em Cristo, que nós em Cristo, que a nossa fé é colocada em Cristo, que nós temos a vida eterna. Observe bem que as Escrituras diz que nós temos. Nós não vamos ter, nós não teremos, nós passamos a ter, a possuir, porque no dia que nós falecermos, no dia que nós partirmos desta vida, nós podemos ter a certeza, a convicção que Cristo é o meu Senhor, que Cristo é o nosso Salvador, e que nós estando nele, nós não morreremos. Eu li essa semana, pastor Cleudo postou aquele versículo quando Lázaro esteve na casa, quando Jesus esteve na casa de Lázaro, desculpe, irmão, estou trocando aqui. Quando Jesus esteve na casa de Lázaro, e Lázaro já falecido, e Marta veio lhe recepcioná-lo, e chegou até ele, e desabafou algumas coisas. Jesus disse para ela: Marta, quem crê em mim, tem a vida eterna. Eu sou a ressurreição e a vida. E quem morrer, não morrerá eternamente. Então veja, quem está nele não morre, porque tem a vida eterna. Não é estar numa religião, não é ser membro de uma igreja, de uma instituição religiosa, é estar em Cristo. Porque o barco em que Jesus está não afunda. O homem que está com Cristo tem a vida eterna. E é isso que é importante, irmãos. É isso que tem valor, irmãos. Então veja, Jesus é a ressurreição. Eu até falei já desse episódio agora há pouco. E quando ele chegou lá perante Lázaro, no sepulcro, ele pediu para as pessoas que estavam lá: tirai a pedra. Depois que os homens tiraram a pedra, apareceu diante do Senhor o corpo imóvel, e como dizia a irmã, já cheirando mal, de 4 dias de falecido. E o Senhor disse em voz alta: Lázaro, sai para fora. E aquele defunto saiu, levantou vivo. Esse milagre espalhou por toda a Palestina, e muitos vieram crer em nosso Senhor Jesus Cristo por esse feito da ressurreição de Lázaro. E ainda hoje é poderoso da gente saber e ver que o nosso Senhor é o mesmo, com poder e glória, de trazer vida às nossas vidas, de perdoar nossos pecados, e de nós termos a liberdade, irmãos, de convidar Ele a fazer parte da nossa vida ou não. Escolha isso.
Escolha Jesus fazer parte da sua vida. Porque se Jesus entrar no seu coração, eu afirmo novamente, o barco que Jesus está não afunda. A vida que Jesus está tem a vida eterna, não morrerá eternamente, não perecerá eternamente. Creia, confie, receba-o, coloque sua vida à disposição do Mestre, deixe Ele governar o teu ser, abra seu coração, obedeça a sua santa palavra, seu evangelho. Como diz São João, o evangelho, a lei de Cristo não é penosa, é gostosa da gente cumprir, porque traz prazer para a nossa alma, traz satisfação para nós, ao andarmos com o Senhor, ao vivermos com o Senhor, ao realizarmos as obras que o Senhor quer. Isso traz satisfação, irmãos, inigualável. Então tome essa decisão na sua vida. Decida-se de andar com Cristo, trabalhe com Cristo, estude com Cristo, case com Cristo, gere filhos com Cristo. Vivam a vida com Cristo, amados. Amém? Amém? Amém, queridos? Vamos orar então e pedir para Ele fazer parte da nossa vida. Vamos ter Ele no nosso coração, porque a vida em que Jesus está não perecerá, mas terá a vida eterna. Eu externei a minha alegria e tristeza nessa semana, ao saber que o irmão Geraldo partiu. Mas eu lhe digo com toda sinceridade, ele partiu com uma situação melhor, porque ele vai estar com Deus, pelo seu testemunho, pela sua vida, desculpa, irmãos, pela sua vida de transparência, de solidariedade com a obra de Deus, com o reino de Deus. Ele foi um homem que deixou um legado para a sua família. Ele deixou um histórico maravilhoso, não só para a igreja do Monte Alegre, mas para todos aqueles que lhe conheciam, porque ele foi um homem que andou com Cristo. Foi um homem que deixou seu testemunho. Eu rogo a Deus que o Santo Espírito traga consolo e conforto a toda a família, nesta alegria, neste prazer, que seu irmão Geraldo está na glória com Jesus. O irmão Geraldo está com Cristo, partiu com Cristo e está com Ele, aguardando cada um de nós também, para estarmos lá juntamente com Jesus. Então minha oração, meu pedido a Deus, que o Santo Espírito, que é o Consolador, console a família enlutada, traga conforto à família enlutada, e aqueles da família que está com os pés trôpegos, que está vacilante, volte seu coração para Jesus. Permita que Jesus entre no seu coração, seja o Senhor da sua vida, e conserve Ele na sua vida, meu querido, meus queridos, porque é Ele que nos salva, é Ele que perdoa nossos pecados, e nossa vida estando com Ele, seremos um barco que não há de afundar. O barco que Jesus está não afunda. Amém, meus queridos? Vamos orar. Pai, nós te louvamos agradecidos pela tua palavra que nos desafia a confiar e a crer e a desejar e querer a tua presença, Senhor, nas nossas vidas, na nossa família, na nossa casa. Ó Pai bendito, que a tua palavra encha os corações de esperança, de fé, enche os corações de gozo e de sabedoria de escolher a decisão melhor, que é de estar contigo, que é de convidar o Senhor para fazer parte da nossa vida, para que o Senhor esteja conosco, porque na certeza e na convicção que se o Senhor está conosco e nós estamos com o Senhor, nós temos a vida eterna, não pereceremos, porque a vida que está com Cristo tem a vida eterna, não perecerá eternamente. Embora no mundo passemos por aflições, como o Senhor mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tende paz em mim. Embora passamos, meus amados, por um momento de aflição, com uma família enlutada, e os irmãos que têm muito carinho com o irmão Geraldo estão enlutados e chorando e sofrendo até, mas é um sofrimento e um choro apenas da tristeza da partida que não vamos mais ver esse amado e esse querido irmão aqui na terra.
mas que certamente com Cristo e em Cristo, na glória eterna, nós iremos nos encontrarmos na presença do Senhor. Essa é a minha oração, esse é meu desejo para todos os amados do Monte Castelo e de todos aqueles que ouvirem essa palavra, que se alegrem em Cristo, busque a Cristo, viva com Cristo, entregue sua vida a Cristo. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus te rogo. Amém. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegado seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem a naufragar, que levam Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre da minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mar que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, que seja este revolto mar, a ira dos homens, o cheiro do mal. As águas não podem a naufragar, que levam Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza a calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, que seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem a naufragar, que levam Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim,
Graça e paz, irmãos. Antes de finalizarmos mais este culto, como o pastor já mencionou, quero fazer uma breve homenagem à memória do nosso irmão Geraldo e uma pequena mensagem de conforto para a família e os amigos. Enquanto eu falo, os irmãos podem ver algumas fotos que serão exibidas. Eu comecei a frequentar a comunidade Monte Alegre em abril de 2015. Aos poucos fui conhecendo as pessoas que ali faziam parte. O irmão Geraldo e sua esposa, irmã Ruth, foram um casal que logo conheci logo que cheguei na comunidade, e achei muito agradável a presença e companhia deles, sempre apreciando o conhecimento e experiência de ambos. Sempre fui uma pessoa tranquila, calma para conversar, e nisso também me identifiquei com o irmão Geraldo, uma pessoa humilde, mas com muita experiência e bom exemplo de fé. Havia um fato que me chamava a atenção. Algumas vezes, quando eu estava incumbido da pregação do domingo e o irmão Geraldo estava ali presente, sempre o observei com um pequeno bloco de anotações e nunca perguntei, mas acredito que ali anotava passagens bíblicas ou outras afirmações que ouvia durante as pregações. Acredito que sempre fazia isso, mas era mais fácil notar quando eu estava à frente. E isso me fazia refletir: uma pessoa com tantos anos de fé, com experiência com Deus e oração, que tinha muito a me ensinar, estava ali disposto a ouvir com atenção alguém muito mais jovem e sempre ouvindo com humildade e mansidão. Infelizmente, convivi pouco tempo com ele e nossas conversas se resumiram aos encontros nos cultos e algum evento social. Lembro também de sua dedicação para com os almoços e jantares da DONEP. Enfim, uma pessoa que foi muito importante para a comunidade e, depois de tantos anos morando distante, sempre que podia se fazia presente nos domingos de culto. Quando voltarmos então aos cultos presenciais, perceberemos que haverá um lugar vazio, mas que eu gosto de pensar, e não tenho dúvida nenhuma, de que o nosso irmão Geraldo caminhou tranquilamente enquanto atravessava a ponte entre o nosso mundo e o mundo espiritual. Com isso eu quero dizer a todos os familiares, principalmente a irmã Ruth, que siga nessa força e no consolo do Espírito Santo. A ausência do seu esposo com certeza causa muita dor e saudade, mas também tenho certeza de que o amor de vocês há de continuar aconchegando na lembrança de cada palavra de fé daquele nosso irmão. Muitos dos familiares não conheci de perto, talvez apenas de vista, com exceção do irmão Marcos, mas deixo aqui meu abraço fraterno também a ele, em nome de toda a comunidade, também a Solange, Simone, Dr. Raul e Dona Eda e todos os sobrinhos e netos. Saibam que para mim o irmão Geraldo sempre foi foi e continuará sendo um exemplo de fé e humildade. Deus os abençoe e os conforte. Está disponível o quiz bíblico para a resposta até na quarta-feira. O link está disponível aqui na descrição desse vídeo. Nesta quarta também nós temos como de costume o nosso estudo bíblico a partir das 19h30 nesse mesmo canal. E nós iniciaremos os estudos falando da primeira viagem missionária de Paulo, que está em Atos 13. Na verdade, é Atos 13 e 14, mas ela inicia em Atos 13. Vamos estudar Atos 13. O quiz também trata desse assunto essa semana. Para finalizar, então, convido a todos para uma breve oração. Senhor Pai de amor, agradecemos por mais essa semana que iniciamos. Muitos
tristes por perda de entes queridos, outros enfermados ou com familiares enfermos, outros com dificuldades diversas, mas uma semana em que podemos lembrar cada dia que o Senhor está conosco. E por mais difícil que seja o caminho, é Ele quem está no controle. Que saibamos perceber o Senhor nos guiando pela mão e que, assim como ouvimos na mensagem de hoje, possamos estar confiantes mesmo no meio de tão grande tempestade. Olhe para as necessidades de cada um que eleva nesse momento seus pensamentos em oração e juntos fazemos então a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Finalizando então o nosso culto neste domingo e já convidando para que estejam no próximo domingo acompanhando também, eu deixo com vocês a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Que a paz de Cristo esteja convosco sempre e sirvamos o Senhor com alegria. Amém.